Boa tarde, igreja, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o teu santo e poderoso nome. Senhor, nosso Deus, amado Pai, em nome do teu Filho amado, meu Pai, com muita alegria, meu Pai, e com muita fé em nosso coração, em nossos corações, meu Pai, nós nos achegamos diante de Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Queremos nos achegar com reverência, Senhor, com o nosso coração puro, com o nosso coração íntegro, Pai, para que possamos receber o melhor do Senhor nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. Pai, queremos nos aproximar mais e mais do Senhor, Pai, em nome do Teu Filho amado, mas queremos, meu Pai, que o Senhor nos ajude, meu Pai, a limpar, a tirar tudo aquilo que não te agrada, Pai, toda a iniquidade, Pai, toda a prepotência, meu Pai, toda a arrogância, Senhor. Tira de nós até mesmo a dúvida, Pai, as dúvidas, Pai. Deus, Pai Todo-Poderoso, ajuda-nos, Pai. Deus poderoso, na hora que estivermos, meu Pai, ouvindo a palavra, para que a palavra venha falar grandemente no nosso coração, para que nós não venhamos nos distrair, Senhor, em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos receber o melhor de Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai, traga o Teu povo, meu Pai, que ainda estão a caminho, muitos estão a caminho, em nome do Senhor Jesus, traga em segurança, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Senhor, traga em segurança suas filhas, seus filhos, Pai, em nome do Senhor, aquelas que estão em dúvida, não sabem se virão na Tua casa, Senhor, tira, Senhor, essa dúvida, tira todo impedimento, em nome do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Pai querido, Pai amado, olha, meu Pai, para aquele que chegou com o coração magoado, com o coração, Pai, entristecido, com uma opressão, com o coração deprimido, com tristeza, Senhor. Pai, vai cuidando, vai tratando, vai limpando, Senhor. Deus, Pai, pois sabemos que Tu és um Deus zeloso. Pai, nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha com Teu poder, meu Pai, tirando toda dúvida, tirando tudo que provém de Ti, que tiver em nosso coração, em nossos corações, para que possamos, meu Pai, receber, meu Pai, as Tuas bênçãos, as respostas, meu Pai, que aqui muitos de nós estamos aguardando, esperando, Pai. Deus, Senhor, que nós venhamos nos entregar totalmente nessa reunião, esquecer todos os problemas lá de fora, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, 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 Senhor. Este culto de libertação, Senhor, que venhamos, meu Pai, ter vitória. Senhor, para que tenhamos uma vida de vitória, para que nós possamos, Senhor, e que neste culto, que nós entregamos tudo ao Senhor, e que nós vamos ter a vitória, meu Pai, que queremos, que precisamos, o Senhor nos entregará neste culto, em nome do Senhor, porque será, meu Pai, culto de libertação, onde as cadeias, as correntes cairão de terra, em nome do Senhor Jesus. Mas nós precisamos estar preparados para receber o melhor do Senhor neste culto, nesta tarde. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Santo, 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 Senhor. E hoje o culto vai ser maravilhoso, como todas as sextas-feiras. E nós vamos amarrar o inimigo em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós vamos vencer, jamais ser vencidos. Amém? Eu vou vencer. Sai, todo poder das trevas, sai,
a minha fé você não erra. Sai, 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 todo o poder das trevas. Sai, 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 a minha fé você não erra, não leva, não leva, não leva, não. Porque tem Jesus Cristo dentro do meu coração. Não leva, não leva, que eu tenho Jesus Cristo dentro do meu coração. E a minha fé é controlada pela graça de Jesus. A nossa fé é controlada pela graça de Jesus. E os demônios vão caindo porque não existe Jesus. Sai de nossa fé, em nome de 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 Jesus. Amém. Senhor, nós sabemos, meu Pai, que o Senhor está tratando com teu carinho, com teu amor, o Senhor está tratando, meu Pai, de cada um de nós, Pai. Pai querido, Pai amado, Senhor, nós queremos sim, Pai, um particular com o Senhor, nós queremos nos achegar sim, Pai, mais perto de Ti, em nome do Senhor Jesus, Pai, porque nós sabemos que já estão aí os princípios das dores, e nós, meu Pai, estamos aqui, não queremos e não vamos nos afastar do Senhor por nada, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos sim a salvação, a nossa salvação, nossa e da nossa família, Pai, em nome do Senhor Jesus. A cada dia nós queremos estar mais perto de Ti, Senhor. Sim, muitas coisas vêm para nos afastar, mas nós queremos a cada dia estar aqui em Tua casa para nos fortalecer, para estar, Pai, fortalecidos na fé, em nome do Senhor Jesus, Pai, porque a palavra do Senhor diz, está escrito, no mundo terei aflição. Ele não disse que seria maravilhoso, Ele disse, no mundo terei aflição, mas tem bom ânimo. Por isso nós estamos aqui, que nós queremos, Pai, a cada dia estar mais animados, estar aqui em Tua casa, em nome do Senhor, para que possamos receber o melhor do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai, derrama a Tua unção. Derrama a Tua Shekinah, Senhor. Nós precisamos, Senhor, fortalecer a cada dia, meu Pai. Nós precisamos estar aqui, em Tua casa, Senhor. Pai, não temos puxado, mas nós temos que estar aqui firmes, nos alimentados da Tua palavra, Senhor. Não podemos deixar que o desânimo, não podemos deixar, meu Pai, que a falta de fé, não podemos estar no meio da roda dos escarnecedores, ouvindo a má notícia. Deus, por isso nos afasta de Ti, por isso nós queremos estar cada dia mais aqui em Tua casa, ouvindo a Tua palavra, Pai, para que não venhamos ser confundidos, porque aquele que está em Cristo, Deus, Pai, que poderoso é uma criatura e nós não podemos estar no meio, Pai, dessas rodas dos escarnecedores. Em nome do Senhor Jesus não podemos, porque isso nos contamina. É isso que o inimigo quer, que nós estejamos falando de tudo que o inimigo está fazendo. Nós não podemos, falando a grosso modo, não podemos estar dando ibope a Satanás. Em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Satanás ficou furioso quando preguei o nome de Jesus. Satanás ficou furioso quando preguei o nome de Jesus. Ele não gostaria de ouvir a verdade, é mentiroso, quer lembrar que tem poder. Ele não tem lugar de ter, porque poder tem o nome de Jesus. Ele não tem lugar de ter, e na batalha ele sempre vai perder. E na batalha ele sempre vai perder.
mostrar que tem poder. Ele não tem e nunca há de ter, porque poder tem o nome de Jesus. Ele não tem e nunca há de ter, e na batalha ele sempre vai vencer você. E na batalha não. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E na batalha ele não se levanta para cair. Ele nunca vai ganhar. Por isso ele está furioso. E nesse tempo ele está bem furioso. E nós também estamos aqui para nos fortalecer. Em nome do Senhor Jesus. Oh Pai, oh grande Deus. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, sobre nós o seu poder. Meu Deus, vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Nós vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, sobre nós o seu poder. Derrama sobre nós o seu poder. Mas uma coisa eu estou sentindo aqui agora, que Deus está nesse lugar. Mas uma coisa eu estou sentindo aqui agora, que Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar para abençoar. Deus está nesse lugar para curar. O Espírito Santo me revela que Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar para curar. Deus está nesse lugar para renovar. O Espírito Santo me revela que Deus está nesse lugar. Que Deus está nesse lugar. Onde aqui, Senhor, um lugar. Onde está a porta em outro lugar. Onde aqui, Senhor, um lugar. Onde está a porta em outro lugar. Jesus fica de dentro para abençoar. O diabo lá de fora, ele aqui não pode entrar. O diabo lá de fora, ele aqui não pode entrar. Glória a Deus, louvado seja Deus, vamos aplaudir o nosso Deus. Toda honra, toda glória, seja dada a Ti. Senhor, nosso Deus, amado Pai, prepara, Senhor, os nossos corações, Senhor, para que possamos, Senhor, receber o melhor desta tarde, Senhor. Nós estamos aqui, meu Pai, porque queremos, meu Pai, Pai, ter realmente um encontro com o Senhor. Precisamos de Ti, Pai. O Senhor sabe, meu Pai, qual é o nosso desejo, Pai. Sempre nós, como dizemos sempre, Pai, antes mesmo de nós pedirmos algo, o Senhor é um Pai guerreiro, um Pai carinhoso, o Senhor sabe dos desejos dos nossos corações. Por isso, meu Deus, meu Pai, passa com Teu poder, meu Pai, sonda, meu Pai, cada um de nós, porque, Pai, nós sabemos que o Senhor sonda são os nossos corações, Pai. Por isso eu te peço, passa com Teu poder, derramando, meu Pai, a Tua unção, meu Pai. Pai, de cura, de libertação, de renovo, Pai. Pai, que nós possamos nos levantar, ser filhos, meu Pai, alegres, Pai. Em nome do Senhor Jesus, na Tua presença, Pai. Tira a tristeza, meu Pai. Aqueles que estão, que chegaram, meu Pai, desanimados, cabisbaixo, pensativo pelo dia de amanhã. Mas o dia de amanhã pertence a Ti, Pai. O Senhor tem reservado o melhor para cada um de nós. Nós não precisamos, não podemos estar, meu Pai, cabisbaixo e nem muito menos pensativo, porque o Senhor, como Pai, Pai, o Senhor sabe o desejo, a necessidade de cada
família, e nós estamos aqui em tua presença, porque sabemos, meu Pai, que tu és um Pai zeloso, um Pai carinhoso. Pai, o Senhor está preparando o melhor para cada um de nós. Nós só temos que esperar, Pai. O tempo é do Senhor. Jesus, nós queremos tudo na hora. Mas, Pai, o Senhor tem tempo de entregar. Nós sabemos, meu Pai, que o tempo é do Senhor para entregar a cada um. Nós não temos que nos afligir, ficar aflito, porque o Senhor está guardando o melhor. Em nome do Senhor Jesus, prepara, Senhor, o nosso coração, para que possamos, meu Pai, receber a palavra. Deus, nós queremos que o Senhor acalme o nosso coração, para que, Pai, que a palavra venha produzir grandes frutos, Pai. Pai, que esse ouvido esteja sendo ungido. Tira, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, toda dúvida. Tira, Senhor, aquilo que esteja bloqueando os ouvidos. Pai, prepara esse coração. Abençoa grandemente, meu Pai, a palavra que será ministrada nesta tarde. Deus, porque eu tenho teu servo. Nós cremos que o Senhor já preparou, meu Pai, essa palavra, porque diz o teu coração do teu mais alto trono, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Está feito a fé. O inimigo está passando nossos pés. Está feito a fé. O inimigo está passando nossos pés. Ele está amarrado, ele não tem poder. Em nome de Jesus nós sabemos se vencer. Em nome de Jesus nós sabemos se vencer. Está pela fé. O inimigo está passando nossos pés. Ele está amarrado, ele não tem poder. Em nome de Jesus nós sabemos se vencer. Em nome de Jesus nós sabemos se vencer. Amém. Glória a Deus. Senhor, meu Pai, diante da tua santa e gloriosa presença nos encontramos, Pai, reunidos em nome do Senhor Jesus, meu Deus, para este culto de sexta-feira da libertação. Este culto de libertação e cura, meu Deus, porque aonde o Senhor está, a libertação, a cura e a maravilha, Pai. Oh Deus, por isso nós estamos aqui, prontos para receber as bênçãos, meu Pai, que serão emanadas do céu, Pai, porque o Senhor quer nos ajudar, o Senhor quer nos engrandecer e o Senhor quer nos abençoar. Glorificamos o teu nome, a ti seja a honra, seja a glória, seja o louvor, Pai. Oh Deus, aceita a nossa adoração, aceita o nosso canto, o nosso louvor, Pai, e a nossa comunhão, meu Deus, porque a tua palavra declara que é na comunhão dos santos que o Senhor manda a bênção, Pai. Então vem nos abençoar, Pai, na medida recalcada, sacudida e transbordante que o Senhor tem para nós, meu Deus. Oh Jesus querido, Jesus amado, viemos trazer, meu Deus, as nossas razões diante do teu altar, Pai. Oh Jesus querido, porque a tua palavra diz, sem ti nada podemos fazer, meu Deus, e é isso que nós vamos fazer, usar o teu nome, Pai, esse nome que é poderoso, esse nome que está sobre todos os nomes, esse nome que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Meu Deus, é nesse nome, Pai, que nós vamos expulsar os demônios, nós vamos expulsar as doenças, nós vamos expulsar as fraquezas, os vícios, as transgressões, Pai, e trazer à existência aquilo que não existe, Pai. Tudo de bom para a nossa vida, porque o Senhor disse que aquele que crê no Senhor Jesus fará as mesmas e muito mais obras do que o Senhor, Pai, neste poder e nesta autoridade do teu nome. Por isso, meu Deus, estamos aqui. Vem, meu Deus, tocar no coração de cada um. Vem tocar nos ouvidos, Pai, de cada um que vai ouvir esta palavra, seja aqui presencial, ou seja através da internet, meu Deus. O Senhor há de emanar a bênção, Pai, e abençoar todos, Pai. Oh, Jesus querido, Jesus amado, aquela pessoa que estiver assistindo esse culto, meu Deus, seja aqui ou através das redes sociais, meu Deus, receba a bênção, receba a cura e receba a libertação, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor.
Aleluia! Vamos cantar, irmãos. Eu salvo a igreja com a paz do Senhor. E nós vamos estudar um texto pequeno, mas que nos traz bastante entendimento. Está lá em Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 14. É um texto muito conhecido que fala sobre aquele jovem lunático. Lunático é aquela pessoa louca, né? Aquela pessoa doida. Esse texto também está lá em Mateus 17, no 14 e 21. E também está lá em Lucas, no capítulo 9, do 37 ao 45. Às vezes é bom você comparar os evangelhos, porque os evangelhos, por exemplo, o evangelho de Lucas, ele foi feito, Lucas ouvindo as testemunhas, né? Depois de muito tempo, Lucas foi lá e começou a ouvir as testemunhas que ainda estavam vivas naquela época. E as testemunhas contavam uma coisa dele. Aí ele comparava com o que os apóstolos falavam. E surgiu o Evangelho de Lucas. Mas aqui dá para nós termos um bom entendimento desse capítulo 9 de Marcos, a partir do versículo 14, que fala sobre o jovem lunático. Jovem, a Bíblia quando se refere a jovem é garoto, né? Garoto de entre 14 e 16 anos, né? Então, o texto fala assim: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. Mas os escribas estavam sempre no meio daquela multidão, né? Sempre há um religioso no meio da multidão. Sempre há uma pessoa para tirar você da sua fé. E Deus pode, e o diabo pode usar um religioso? Pode. Por isso que nós temos que conhecer a verdade das Escrituras, para que a verdade nos liberte. Jesus, neste monte, ele estava no monte, né? Lá no Monte das Oliveiras. Quando desceu, estava aquela muvuca. Aquele pessoal falando dos discípulos, a confusão estava armada, né? Quando fala grande multidão, alguns dos escribas que disputavam, que falavam, né? Falavam. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e correndo para ele, os salvaram. Quando viram Jesus descer, a multidão correu para Jesus, porque sabia que Jesus tinha algo especial e com certeza ia trazer a luz do entendimento, e isso foi registrado no Evangelho que trouxe até nós, né? Para salvar aquele garoto. Então, irmão, entenda, aqui está falando de um garoto lunático, mas pode ser um viciado, pode ser um doente, né? Pode ser uma pessoa já em estado terminal, quando o médico disse não tem jeito, né? Porque aqui os discípulos não estavam podendo fazer nada, mas Jesus vai poder fazer. E essa autoridade que Jesus nos deu para pisar em serpente e escorpião tem que nos seguir, irmão. É só eu crer, porque os sinais seguirão ao que eu creio. Não é só o pastor, o bispo, o missionário, seja lá quem for. É para todos, irmãos. Os sinais seguirão aos que creem. É igual o batismo no Espírito Santo, é para todos. Todos que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador têm esse direito. Porque quando ele recebe,
Deus já deu o poder do Filho e já transformou em rei e sacerdote. Ou rainha e sacerdotisa. Ela tem que reinar e ela tem autoridade perante Deus direto, através do nome de Jesus. E continua o texto aqui dizendo: e perguntou o escriba: quem é que discute com eles? O que é que vocês estão falando com os meus discípulos? Vocês estão discutindo o quê? Jesus, como queria falar para ele: eu nunca vi vocês curar ninguém. Eu nunca vi vocês expulsar demônio de ninguém. E como é que vocês estão discutindo? Como é que vocês estão discutindo com ele? E um da multidão respondeu e disse: mestre, trouxe-te o teu filho que tem um espírito mudo. O pai do garoto disse: Senhor, eu trouxe este menino que tem um espírito mudo. Quer dizer, aquele espírito, quando se manifestava, ele não falava nada, mas tentava matar o garoto. E o pai vai relatar aqui. Tentava matar aquele garoto. A Bíblia não relata o que aconteceu a esse garoto quando ele era criança. Se o pai, que deve ter acontecido isso, levava ele para fazer sacrifícios aos demônios, aos ídolos, e ali entrou a confusão. É igual hoje, irmão. A pessoa que um dia frequentou um terreiro de macumba, ou um dia, ou recebeu uma balinha lá do Cosme, do Damião. Através dessa balinha entra toda a maldição na criança. Toda! A criança vai passar a desenvolver problemas que são vários. Por exemplo, o vício da bebida. É uma coisa espiritual, irmão. A pessoa não consegue sair. Só consegue através de Jesus. Muitos conseguem. Mas se for coisa de demônio, não consegue. Porque um abismo vai chamando o outro. Então, através de uma balinha dessa, há uma confusão. Através de um docinho daquele, quando a família come, eita, acabou. Por quê? Porque você abriu. Né? A mesma coisa quando você dá uma mão com a cigana ali. Você abriu seu corpo. Concordou com o demônio. Se você abriu seu mão com a cigana ali, ou seja, lá ficou uma bezedeira, né? E nós fizemos tanto isso. Quantas vezes minha esposa levou a minha filha com uma bezedeira? Né? Às vezes a bezedeira está na melhor das intenções. Como a pessoa que está no centro da espírita acha que está servindo para Deus, mas não, por trás daquilo tem o demônio. A mesma coisa a pessoa que está servindo o ídolo, acha que está servindo a Deus, não. Está trazendo a dominação para a sua vida. E está trazendo a ira de Deus. Então o pai disse: olha, eu trouxe esse menino, né? Eu trouxe esse menino porque tem um espírito mudo. E ele, onde quer que o apanhe, despedaça. E ele espuma, e range os dentes, e vai secando. E eu disse aos teus discípulos que eu expulsasse, e não puderam. Não puderam. Mas os discípulos já estavam preparados? Estavam. Mas tinha um detalhe que eles tinham esquecido. Todas as grandes batalhas que Jesus ia enfrentar, ele fazia um jejum. E muitas vezes não fazemos isso. Vemos um culto de libertação como esse,
que você já orou pelo problema, já orou várias vezes, mas você continua fazendo a mesma oração, vai ter os mesmos resultados. Então os discípulos foram certos, oraram, mandaram o demônio sair, mas o demônio não quis sair. Não quis. Não vou sair. Por quê? Os discípulos estavam de barriga cheia. Né? Jesus estava lá pronto, orando, se consagrando, passou a noite lá, em jejum e oração. E os discípulos não, já estavam lá para a multidão, comendo e bebendo, e não puderam. E está aqueles fariseus e aqueles escribas desdenhando dele. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Só que eles nunca fizeram isso. Né? Aí ele fala aqui, e ele respondeu e disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? E quando vós sofrereis ainda? Trazei. Então Jesus estava no seu ministério presente. Disse: até quando? Até quando vocês vão usar o meu ensinamento? É isso que eu quis dizer para os discípulos. Até quando vocês vão querer fazer o que eu faço? Porque uma hora eu vou sair. Uma hora eu vou estar aqui. Aí é você que tem que fazer. Então, muitas coisas, irmão, Jesus já nos deu autoridade. Jesus já nos deu poder. É para mim e você usar esse poder. E falar com sua boca, mandar o mal embora. E crer. Porque aquele que crê, vai acontecer, irmão. Mas os ensinamentos de Jesus têm que estar no nosso coração. Pô, se eu estou orando pelo problema e esse problema continua, eu tenho que fazer o jejum. Porque Jesus não dá esse entendimento. Até quando vocês vão ficar com esse sofrimento? Né? Sofrereis. E trouxeram, e quando ele viu, logo o espírito agitou com violência e caindo endemoniado por terra, revolvia espumando. Então, quando o espírito imundo viu Jesus, disse: essa é a hora, vou derrubar esse moleque. Ou este garoto, né? Eu não gosto de chamar moleque. Moleque é um demônio de Deus. E as pessoas jogavam, as crianças queimavam ao Deus moleque. Então o demônio achou aquele ponto principal. Isso é agora. Jogou a criança no chão, aquele jovem, e ele caiu com aqueles sintomas, espumando. Tem um outro texto que fala que o demônio, quando ele ia passando perto do fogo, o demônio fazia isso, e ele caía às vezes no fogo. Estava numa água, caía na água, no rio, para afogar o garoto mesmo, porque ele caía espumando, como desmaiado. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: desde a infância. Olha, desde a infância. Que ele não entra em detalhe, porque Jesus sabia o porquê. Desde a infância. E muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E ele ainda falou umas coisas mal criadas. Primeiro para o discípulo: eu trouxe meu filho para ele expulsar esse demônio e ele não quer. Agora, se tu podes, se tu pode, Jesus, fazer alguma coisa, que faça. Tem compaixão de nós. E Jesus tem compaixão. Às vezes vê a pessoa que não está usando corretamente, mas aquele pedido, confiando na palavra, Jesus expulsa todo o mal. Mas é o poder e a autoridade do nome de Jesus que
vai expulsar todos esses demônios. Hoje, né? Aí Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível, irmão, ao que crê na palavra. Tudo é possível. Se você crer diferente, vai ser possível aquela coisa diferente. Se você tem dúvida, aquela dúvida vai permanecer. É possível quando você crê na palavra. Você crê no que Jesus te prometeu. E fazer o que a palavra pede para fazer. E logo, o pai do menino clamando por lá disse: eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. O pai admitiu que ia crer. Senhor, eu creio no que o Senhor está dizendo. Mas na mesma instante, ajuda na minha incredulidade. Ô Senhor, ainda existe dúvida no teu coração. Eu creio, mas tem dúvida. Então, irmão, tudo que nós tivermos dúvida na palavra de Deus, nós temos que ir à noite, ou de dia, na hora que você estiver no tempinho, que estiver falando o seu particular com Deus, né? Entrou no seu quarto secreto, você tem toda a oportunidade de perguntar para o Espírito Santo. O Senhor é o Consolador e é o Ensinador, que ensina toda a verdade. Eu quero saber a verdade. E muitas vezes o Espírito Santo já fala na hora, como falou para esse pai. Quando Jesus disse: desde quando sucede isso? Ele lembrou dele da infância. Ele sabia o que tinha acontecido na infância, né? Para onde tinha levado aquele garoto? Desde que esse espírito mudo começou a fazer isso com o garoto, ele sabia o porquê. E ficou naquela religiosidade. É por isso que eu disse: aqueles espíritos de fariseu nunca expulsaram o demônio. Nunca, nem curaram. Os textos bíblicos nos mostram uma mulher que há 18 anos é curvada. Jesus, quando entrou no templo, chamou, ela ia toda semana no templo. Ela era uma mulher de Deus, mas tinha demônios sobre a vida dela. E Jesus, quando expulsou a mulher, ficou reta. Às vezes, irmão, a gente recebe Jesus como Salvador, mas começa a duvidar de um monte de coisa na Bíblia. Mas será? Isso não é desse tempo, isso aqui já era, é do passado, é isso, é aquilo outro. Mas será que Jesus existiu? Mas será que isso? Será que aquilo? Jesus falou, e eu preguei isso na quarta-feira, que nós temos que confiar em Jesus como diz a Escritura. Como diz a Escritura. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Eu só posso ver Deus através de Jesus. E eu tenho que ver Ele hoje em espírito e em verdade. Eu não tenho que estar imaginando como é Jesus. É pela fé. É pela palavra de Jesus. E pelo poder do nome dEle e na autoridade do nome dEle. E Jesus, vendo que a multidão concorria, estava aquela decisão, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Sai e não volte. Aquele ensinamento, para quando você for expulsar o demônio, saia e não volte. Vício, saia e não volte mais. Saia a doença, saia isso, saia aquilo, em nome de Jesus. E ele, clamando, agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos disseram que estava morto. Às vezes é muito engana a pessoa. A pessoa fica como morto lá, você conversa com ela. Aí Jesus está ensinando aqui como é que você deve fazer.
Falar no ouvido da pessoa, levanta em nome de Jesus. E o espírito, ele já saiu, mas ele derrubou a pessoa. Deixa eu derrubar. Já aconteceu na minha casa. Foi o primeiro demônio que eu expulsei, foi da minha filha. E esse demônio eu sei como ele entrou. Foi através dessas balinhas, desses docinhos. E eu estava até dormindo. Aí a minha mulher disse: olha, Andressa está com problema. Está toda mole. Está preparado. Porque não é você. Se você olhar para você não vai expulsar ninguém. Aí eu falei: Satanás, em nome de Jesus, saia dela. Aí entrou aqueles demôniozinhos que se chama Cosme e Daniel. Mas são demônios poderosos. Eles vêm com aquela falinha de menino, aquele chorinho. Para quê? Para você deixar. Eu não fiz nada, eu aqui outro, falando bem baixinho. Aí parece uma criança. Eu não fiz nada, deixa eu aqui. Não, eu não vou fazer nada com ela. Aí eu falei assim: demônios, seja lá quantos for vocês tiverem, seja lá como você entrou, em nome de Jesus, saia todos e não voltem mais. Aí a menina, pum, lembrei desse texto. Ela ficou como morta. Aí eu: Andressa, levanta. Aí ela levantou, mas ainda endemoniada. Aí eu digo: levanta suas mãos, filha, como eu faço sempre quando eu digo assim: Senhor Jesus. Quando eu falei assim: Senhor Jesus, aí baixou um outro. Aí eu vou destruir ela. Eu digo: você ainda ficou aí? Eu mandei todos sair. Você não viu? Então, em nome de Jesus, saia e não volte. Aí o Andressa levanta a mão. Ela já era. Levanta a mão e diga assim: Senhor Jesus, eu te agradeço pelo meu livramento, este grande livramento que o Senhor me deu agora. Te agradeço, Senhor Jesus, e declaro que a minha vida é do Senhor. Foi a declaração que a pessoa fez. Pronto, até hoje. A mulher de Deus ora, faz a obra, tem o dom da palavra, ela prega melhor do que eu não prego bem, mas ela prega. Aprendi muito com a Andressa, e é uma mulher de jejum e oração. Ela sabe de onde veio. E o demônio quis enganar. E o demônio muitas vezes não quer enganar. E Jesus aqui titubeou: saia dele. Em nome de Jesus, não volte mais. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Jesus sempre vai nos erguer e vai nos levantar. Ele sempre vai nos levantar. Aquilo que você veio buscar, ele vai fazer. Esse homem, quando saiu da casa dele, tinha quase certeza, não tinha certeza, mas ainda tinha dúvida. Tudo é possível que crê, Jesus falou. Então ajuda-me na minha incredulidade. Então nós temos que pedir a Deus quando temos um pouco de incredulidade. Senhor, me dá um coração novo. Um coração que crê. Crê na tua palavra. Me dá essa autoridade para eu falar. Eu ainda sou negligente. Eu quero pregar, eu quero ter o Espírito Santo. E assim nós temos que pedir. Para quê? Para sermos um obreiro aprovado. Não só um crente de banco. Às vezes a pessoa fica tanto tempo na igreja, nunca exercitou nada. Já passou por endemoniada, a pessoa que foi endemoniada e a pessoa não fez nada. A pessoa contou um problema para ela nem uma oração fez. Um doente contou que estava doente, ele não curou. Nós temos que fazer isso, irmão.
Porque os sinais seguirão os que creem. É através de nós que nós vamos ganhar aquela pessoa para Cristo. E como é que eu ganho a pessoa para Cristo? Através de uma cura, através do milagre, através de uma bênção. Porque Jesus falou, se não houver sinais, como é que vão crer? O ministério de Jesus foi cheio de sinais, de maravilhas, de cura, e continua até hoje. E a Bíblia diz que se fosse relatado, não cabia em livro nenhum. E hoje continua, e esse ministério tem que ser feito através de mim e de você. Às vezes nós cuidamos mais em pedir oração do que orarmos, de que jejuarmos. Nós temos que fazer a nossa parte. Ah, mas o pregador disse que ia jejuar. Isso é antibíblico, irmão, não existe isso. E nós vamos ver aqui. E quando entrou em casa, os seus discípulos me perguntaram, a parte, chama Jesus assim, por que não podemos nós expulsar? Por que, Jesus? A gente não tem pecado. Fizemos como o Senhor ensinou, oramos, colocamos a mão na cabeça. E não podemos expulsar esse demônio, ele não saiu? Aí Jesus ensina isso aqui para nós e para eles, né? E diz, esta casta, ou esse tipo de demônio, casta é tipo, este tipo de demônio não pode sair com coisa alguma, coração nenhum, irmão, nem com bênção, nem com reza, nem com crucifixo, com nada. Esta casta de demônio, ela só vai sair com oração e jejum. Jesus foi específico. A casta de demônio. Tem demônios, irmão, que agem uma potestade, que agem, ele nunca vai se manifestar, mas está agindo. Está agindo na finança da pessoa, está agindo na saúde, está agindo no lar, tirando a falta de paz no lar. Essas potestades. Então nós temos que jejuar. Vou jejuar para salvar o meu lar. Vou jejuar para salvar a minha filha. Vou jejuar para isso, vou jejuar para aquilo. E fazer o jejum. O jejum é seu com Deus. Agora o jejum só vai valer quando o seu corpo sentir, irmão. Não adianta você tomar o café da manhã, agora eu vou jejuar até o almoço. Que jejum é esse? Você está com a barriga cheia. Seu corpo tem que sentir algo. Esse é o jejum. Você pode fazer o jejum de Daniel? Pode. É um jejum fácil? Não. É um jejum difícil. Por quê? Porque você vai tirar o melhor que você gosta. Foi o que Daniel fez. Não quis participar daquela fartura do rei. Vinho, coisas novas. O que é que ele disse? Eu quero comer legumes. Viver de legumes, comer legumes. Então você pode fazer um jejum de 21 dias, tirando aquilo que você mais gosta. Você gosta de doce. Depois do almoço, sei lá, o horário. Não, vou tirar doce. Não vou comer doce durante este mês ou durante esses 21 dias. Doce nenhum. Não vou tomar café se você gosta muito de café. Eu já fiz esse jejum tirando o café. Onde eu chegava, me oferecia um café. Para quê? Para quebrar o jejum. Você tem que estar lembrado. Aí você fica. Gosta de chocolate? Tira o chocolate. Gosta disso? Tira isso. Ai, irmão, todo sábado eu tenho que comer minha feijoada. Tira as feijoadas. Aquilo que você gosta, você vai tirar. Esse é o jejum de Daniel. Mas tem outro jejum, que pode ser 24 horas, sem você comer. Esse é o verdadeiro jejum. Sem comer e sem beber água.
Mas no jejum também, você tirar os alimentos sólidos. Eu vou só beber alguma coisa. Aí, irmão, eu não passo sem tomar uma Coca-Cola ou um refrigerante qualquer, ou suco, você vai ter que fazer jejum. E quando você for fazer outro jejum, você pode fazer um jejum de 6 horas, de 4 horas, de 12 horas, ou de 24 horas. Ela ali, o seu corpo é quem vai dizer. Quanto mais horas que você passar, mais vai quebrantar a tua carne, o seu eu, aqueles seus pensamentos errados em relação à palavra. Aquilo que você não tinha autoridade, achava que não tinha, você vai começar a ter. Aí o Espírito Santo vai começar a agir no seu corpo. Mesma coisa, você está tendo entendimento na palavra, faz um jejum para ter entendimento. Para tudo, o jejum é importante na vida do cristão. O cristão que jejuma e que ora, ele é diferente dos outros. Ele é diferente dos outros. Passa pela água, pelo fogo, mas confia que o Senhor está com ele. O outro já grita, o outro tem medo, o outro isso, mas será, mas é isso, mas aquilo. Nós estamos vendo aí essa pandemia, os cristãos apavorados, né? São cristãos? São, irmão. Mas muitos morreram no campo de batalha, morreram no campo de batalha. O soldado que pega sua espada ou sua arma e vai atrás do outro, não vou dar nenhum tiro, ele vai morrer. Você tem que atirar. E a Bíblia diz que nós não temos que estar lutando contra a carne e sangue, mas sim contra toda a potestade que age nos lugares celestiais. E aonde são esses lugares celestiais? Onde você vive, meu irmão. Onde você vive, minha irmã. Na sua casa, no seu trabalho. Aonde você vive? Aonde você está? São os lugares celestiais que os demônios vão agir. Aí você tem que estar preparado na palavra. Porque o demônio, ele vai lhe tentar por vários motivos. O demônio tenta a gente toda hora. Tenta na palavra, tenta colocando pensamentos. Você é pecador, tal ano você fez isso. Irmão, o que é que a palavra diz quando você pede perdão a Deus? Deus nem se lembra dos seus pecados mais. Mas o diabo fica lembrando, fazendo você lembrar. Aí é a hora de você mandar o pensamento mal embora. Já pensou? A mulher teve um aborto quando era jovem. Até hoje, 30 anos de idade. Se ela aceitou Jesus, aquele tormento tem que sair, irmão. Pedir perdão, Deus não se lembra mais. Agora, aquela que não pede perdão vai morrer dos seus próprios pecados. E aquele que morre dos seus próprios pecados vai para o inferno. Tem uma doutrina louca que manda, né? Tem uns pastores até loucos, que manda você contar coisas antigas para o seu cônjuge. Eu um dia lhe traí. Eu peço perdão. E se o cônjuge não tiver estrutura? Vai acabar com o casamento, irmão. Isso aí você tem que contar para Deus. Acabou, você pedir perdão a Deus. Agora, depois que você aceitou Jesus, se você fizer, aí sim. Aí sim. Mas o passado não. E nós temos que viver pela fé. Fé, o que é? O firme fundamento das coisas que se espera. Não é as coisas que se vê, as coisas que se vê você já está vendo. Né? As coisas que se espera e tem a certeza que vai receber. Isso é fé. E Jesus diz: tudo que você pedir em meu nome, eu falei. E é nesse nome que nós vamos mandar o mal embora.
e amarrar toda obra do mal. Vamos agora ficar em pé. Se você quiser ficar de joelho, eu vou pedir para o irmão pegar minha cordinha, está lá dentro do meu armário. Pega a cordinha, está lá dentro do meu armário, por favor. Senhor meu Deus e meu Pai, diante do teu altar nós estamos aqui, Pai. Primeiramente eu peço que o Senhor consagre tudo que está sobre o teu altar. Meu Deus, coloca a unção, essa unção que despedaça tudo isso. Eu oro também, meu Deus, por cada projeto de vida que está sobre o altar e por cada pedido de oração, meu Deus. Eu uno a minha fé com a fé dos meus irmãos, com a fé da minha irmã, oh Deus poderoso, Deus amado. E o Senhor vai fazer a grande obra, assim como fez para esse menino que tem o Espírito Santo. E na hora, meu Deus, que nós invocarmos o seu nome, esse nome que está sobre todo o nome, e usar a sua autoridade, e usar o teu poder, meu Deus, todas essas obras do mal vai ter que sair e bater em retirada. Então eu falo para toda obra do inferno, a obra que veio para matar, a obra que veio para roubar, e a obra que veio para destruir. Você vai sair desta vida dessa minha irmã, você vai sair da família, você vai sair do filho, da filha, o demônio do vício do álcool, demônio do vício da bebida, demônio do vício das drogas. Você vai sair agora, em nome de Jesus. Eu estou mandando você embora desse filho, dessa filha. Saia, demônio, demônio da homossexualidade. Saia, essa homossexualidade de toda esta criança, quando ela um dia participou do terreiro de macumbaria, de feitiçaria, e usou, e comeu, e participou da ceia do diabo, através daquela balinha, através daquele bombom, através daquele docinho. Todos esses demônios que traz a destruição do lar entrou nesta criança e nós mandamos embora agora. Saia deste lar. Você que está agindo na saúde desta mulher, agindo na saúde do homem, agindo na saúde da filha, do filho, da enteada, do neto, da nora. Saia, vá saindo, vá bater em retirada, Satanás. Toda essa obra que você está levantando nesta família, toda obra de confusão, esta família parece uma torre de Babel, ninguém se entende, a confusão está armada, a pessoa fala, o pai fala, a mãe fala, e ninguém entende, os filhos não entendem, aquela desobediência, é você, Satanás, que está trazendo essa desobediência, está trazendo essa confusão. Então nós já detectamos agora e mandamos todo mal embora em nome do Senhor Jesus. Nós estamos falando na autoridade do nome do Senhor Jesus. Saia desta casa da mão da confusão, saia desta casa da mão da contenda, saia desta casa da mão do roubo, saia desta casa, demônio que veio para matar, roubar e destruir. Saia, demônio que entrou na saúde deste homem, saia, demônio que enviou toda a obra do inferno para atrapalhar esta família, ter sucesso na vida financeira. Saia você que colocou obstáculo nesse emprego, você que colocou obstáculo, essa pessoa ser chamada, o currículo dela está lá, a pessoa já analisou, mas você colocou no coração daquela pessoa que esse homem não serve, que esta mulher não serve. Acabou, Satanás, está denunciado toda a tua obra, toda esta amarração financeira, toda esta obra do inferno que veio atrapalhar a vida profissional desse jovem, atrapalhar a vida profissional dessa mulher. Saia, bate retirada, Satanás, toda esta obra, demônio que traz confusão no trabalho, toda esta obra nós estamos denunciando agora em juízo. Saia, você que usa o encarregado, você que usa a encarregada, você que usa o colega de trabalho para aquele que se me disse, para trazer exceções, para colocar essa pessoa lá embaixo, quando ela merece ser aplaudida, ela faz o serviço corretamente. Então saia, Satanás, demônio da inveja,
saia deste lar, saia demônio da confusão, saia demônio, todos esses demônios nós vamos amarrar agora. Agora você colocou esse demônio e vai amarrar simbolicamente, porque você já mandou embora em nome do Senhor Jesus. Eles estão debaixo dos seus pés. Este me deu a autoridade para pisar em serpente e escorpião, e nós estamos pisando, Satanás, na tua cabeça, nos teus mensageiros do inferno, que são os escorpião, e nós vamos embora, Satanás. Se você entrou por um caminho, Satanás, você tem certo caminho para sair. Vá saindo, vá em retirada. Em nome de Jesus, nós amarramos. Amarra, meu irmão. Em nome de Jesus, amarra simbolicamente esse Satanás, porque pela fé ele já está amarrado. Com a autoridade que você mandou, esse Satanás já está amarrado. Em nome de Jesus. Ele está amarrado, ele não tem poder, em nome de Jesus nós havemos de vencer. Ele está amarrado, ele não tem poder, em nome de Jesus nós havemos de vencer. Sai, 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 todo poder, sai, 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 nunca você não leva. Sai, 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 todo poder, sai, 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 a minha fé você não leva, não leva, porque eu tenho Jesus Cristo dentro do meu coração, não leva, porque eu tenho Jesus Cristo dentro do meu coração, eu não vou Glória a Deus, vamos aplaudir